Ah, você tá falando de estatizar a CBF? Tô. Falar que a seleção é uma bosta por conta da qualidade dos jogadores é travar um debate infantil sobre o assunto. Hoje eu pretendo falar com vocês pelo menos três temas que não são os únicos, mas são centrais para entender por que que hoje a seleção brasileira é um grande fracasso. Vamos lá. O primeiro motivo que eu vejo para a seleção de hoje ser uma bosta é a prostituição financeira, que avançou muito forte no futebol e principalmente nos garotos brasileiros, jogadores de futebol novos. E a gente consegue ver isso a partir de uma comparação que eu fiz entre os jogadores atuais que foram convocados nessa seleção agora e os jogadores da seleção brasileira do pentacampeonato de 2002. E o resultado foi o seguinte: a média de saída para a Europa dos jogadores da seleção atual é aos 19,9 anos. Na seleção de 2002 é aos 22,7 anos. A idade mais comum para saída para a Europa é aos 18 anos na seleção atual. Na seleção de 2002 ficava dividido entre 22 e 24 anos. 48% dos jogadores da convocação atual foram para a Europa antes dos 20 anos de idade. Em 2002, 4,8% foi antes dos 20 anos de idade. E qual é o problema que eu vejo nisso? Bem, o jovem que é formado, a sua juventude futebolística no Brasil, ele tem uma possibilidade de expansão criativa muito maior do que na Europa. Veja, todo jogador que tem esse futebol arte que vai para a Europa, ele é excessivamente punido. Punido pela arbitragem, punido pela marcação violentamente excessiva. E isso acontece porque a Europa tem uma forma mais cartesiana de jogar. É ali, é o tic-tac, é uma coisa. É um futebol que vence. É um futebol gostosinho de assistir, mas não é o estilo de futebol brasileiro. E esses jovens, por mais que tenham passado a infância no Brasil, a sua maturação enquanto profissional do futebol é feito na Europa. Então há um adestramento da sua forma de jogar para se adaptar ao mercado que é mais valorizado, que paga mais, sem contar toda a construção cultural que vai influenciar a mentalidade daquele jogador. Ele não é um ser retirado do contexto social. Ele está saindo do Brasil e vai se envolver em uma comunidade europeia que pensa de uma forma específica, sua cultura funciona de uma forma específica. Veja, aí eu coloquei aqui, os jogadores, além de adotar uma forma cartesiana de jogar, adquirem o ethos de europeu. O jogador que ele passa muito mais tempo no futebol brasileiro, ele tem uma forma específica. Por exemplo, a gente fala muito da catimba do argentino. Então, essa forma do argentino jogar e de catimbar, de provocar, isso faz parte do ethos do futebol argentino. Esse futebol arte, esse futebol de um drible completamente inventivo, criativo, a forma criativa de resolver problemas no futebol, isso faz parte do ethos brasileiro. É óbvio que a gente encontra aqui e ali em alguns jogadores na Europa e da Europa, porém, no Brasil, basta você ir em qualquer campozinho de várzea, basta você ir num campo na, na, na rua, você vê uns meninos jogando golzinho, e você vai ver as soluções criativas que eles vão colocar para os problemas que são colocados. Às vezes é escapar do buraco que está ali entre o marcador e o gol. Ele tem que sair do marcador, tem que sair do buraco e tem que fazer o gol. E ele consegue fazer isso de maneira genial. Tudo isso vai criar. Eu não estou dizendo que o jogador tem que ter dificuldade para desenvolver. Não, não estou falando isso não. Seria muito bom que tivéssemos campos extremamente apropriados para a juventude brasileira desenvolver esse caráter inventivo. Só estou falando que a realidade coloca diversos problemas e o menino
jogador de futebol que inclusive olha o futebol como a a chance dele sair da miséria, que é como muitos inclusive olham hoje a internet, o YouTube, TikTok, mas enfim, isso já faz parte de uma herança cultural brasileira, olhar o futebol como uma forma de sair da miséria. Então, quando desenvolve uma habilidade muito grande, o cara, tem um ar de genialidade ali. E por mais crítica que a gente faça a Neymar, que para mim é, até então, o último jogador que tem o ethos brasileiro, apesar de ter ido para a Europa muito novo, e nós temos exemplos assim, Ronaldo Fenômeno, ele vai para a Europa muito novo, mas ele ainda carrega o ethos do, do, do jeito brasileiro de jogar. Mas o que tem acontecido e não havia aí uma um enrijecimento muito grande do futebol europeu para colocar o jogador brasileiro na caixinha do modus operandi de jogar futebol. Isso ainda não era forte. Isso vai se tornar mais forte muito recente, e sobretudo até depois de Neymar. Neymar vai com o ethos do jeito brasileiro de jogar e ele precisa se enquadrar lá na Europa. E esse processo de transição, Neymar sofre muito. Sofre recebendo cartão desnecessariamente, recebendo hostilidade de adversários que eram humilhados pelos dribles, mas assim, humilhado na dentro das possibilidades, dentro do que é possível, do que é legal no esporte, nas regras do esporte. Então, não se fugia ao que a regra do esporte colocava, e a solução era criativa, e além de criativa, muito bonita. O jeito de Neymar jogar é assim, fabuloso. Eu acho que Neymar, ele não tem o potencial ou até o interesse. E aí eu não quero discutir Neymar aqui, porque senão o vídeo vai por outro caminho. Mas eu tenho diversas críticas a Neymar, mas o futebol de Neymar, puta que pariu, é inquestionável. O cara é gênio, é gênio, é gênio no, na escala de genialidade de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo Fenômeno, de Romário, enfim, dessa galera. Pelé, Garrincha, Maradona, enfim, é nesse nível. Mas, enfim, deixa eu, deixa eu tentar lembrar onde é que eu tava. Assim, então esses jogadores novos que vão para a Europa, eles adquirem esse ethos europeu, esse espírito europeu de se comportar. Porra, como é que a seleção brasileira chegava para jogar a de 2002? Pô, os cara era com pandeira, era com tamborzinho, pô, fazendo sambinha, não sei o quê, uma coisa, uma bagunçazinha organizada, uma coisa gostosa, sabe? Você via Brasil ali. Hoje em dia, os caras porra, numa marra de jogador europeu, com fonezinho. Neymar até tentou simular isso com a caixinha da JBL e tal, mas assim, o clima que foi se construindo na nova seleção é um clima de menino mimado que é criado com todos os privilégios que a vida pode oferecer para ele, e é aquele menino que usa fone, que não fala com ninguém, preso ali no seu mundo, que é muito o ethos dos jogadores em clubes europeus. É bem assim, só que ali funciona, porque essa individualidade, ela é organizada de maneira cartesiana pelo técnico e a coisa acontece, a coisa funciona. O técnico, ele, com seu olhar de fora, ele vai conseguir organizar aquilo, vai conseguir mexer a peça para fazer exatamente o que ele quer. Só que o futebol brasileiro, ele era um pouco isso, mas não era só isso. O futebol brasileiro era aquela peça que, às vezes, o técnico ele não tem muito controle do que aquela peça vai fazer, porque talvez nem a peça saiba. A peça só é uma explosão de criatividade e que vai bagunçar com todo o cartesianismo colocado no futebol. Porque o que não é previsível, ele pode criar o extraordinário. E isso, esse era o futebol brasileiro. Com essa construção eurocêntrica na mentalidade, no jeito de jogar dos jogadores brasileiros, que
estão indo muito novos para a Europa, a gente está construindo esse tipo de futebol, que é semelhante ao europeu, mas, enfim, o europeu está há mais tempo nessa, eles dominam melhor isso. E isso é tão, tão sério que quem entende melhor a forma cartesiana de jogar? É um técnico brasileiro? Não, é um técnico europeu. E aí, a CBF, durante um tempo, ficou prorrogando isso e vários problemas acontecendo na condução da seleção brasileira até chegar ao resultado mais óbvio. Porra, temos que contratar um técnico europeu, campeão e tal, blá 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 blá, blá, mas um técnico europeu que vai saber conduzir a seleção brasileira que hoje joga como um clube europeu, com jogadores europeus. Bem, esse é o primeiro ponto. Aí a gente avança para o segundo ponto, que é o distanciamento entre o torcedor e o jogador. E isso acaba sendo uma consequência, né, do fator que eu falei agora há pouco, que o jogador, ele indo cedo para a Europa, isso impede que ele crie laços. Nossa, como eu escrevi, isso aqui eu escrevi no celular. Ele impede que ele crie laços afetivos com o torcedor brasileiro. Então, talvez quem acompanha o futebol europeu saiba bem, saiba bastante sobre os jogadores atuais da seleção brasileira. Mas, porra, quem acompanha só o futebol brasileiro, e somente o futebol brasileiro, talvez saiba o nome do jogador, mas acompanha, vê, sabe como é o estilo de jogo dele, tem essa proximidade afetiva daquele jogador, porque mesmo eu, durante um bom tempo, eu me desiludi muito com o futebol brasileiro. Aliás, com o futebol e de modo geral. Mas durante o tempo eu fui um admirador muito grande do Palmeiras. Sobretudo ali quando São Marcos era goleiro e tal. Estou quase denunciando minha idade aqui, mas eu era um admirador forte. E aí tinha um outro goleiro do Corinthians, Dida, que puta que pariu, Dida era um goleiro foda, muito, muito, muito bom. E eu morria de raiva de Dida, sobretudo quando era pênalti. O cara era muito bom pra pegar pênalti. Mas assim, eu conhecia Dida, por mais que eu não gostasse dele, por mais que ele fosse da equipe rival, mas eu conhecia Dida. Eu estava ligado com qual era as características, qualidades, defeitos, e quando ele vai para a seleção, porra, eu consigo torcer pra Dida. Por mais que seja na força do ódio, mas eu consigo torcer, eu conheço Dida. E eu tô dando esse exemplo porque hoje quem conhece mesmo os jogadores da seleção brasileira para gostar no amor, na paixão ou na força do ódio? A gente é quase indiferente. Isso isso quebra a magia do futebol. Então, esse distanciamento cria um tribunal muito mais frio e impiedoso. Então, na hora de bater, na hora de cornetar o jogador, na hora de cornetar a seleção pelo desempenho fraco, a forma ela é muito mais fria, porque não foi construída essa relação. É claro, o torcedor brasileiro ele é impiedoso. E aí a troca de técnicos é um grande câncer do futebol brasileiro, né? Sempre que o time vai mal, cai o técnico. Mas isso acontece muito por conta da pressão da torcida brasileira, que é uma pressão muito grande. Só que essa é uma pressão que, quando você tem uma relação com o jogador, isso é dosado, isso desmancha fácil no ar, com uma boa atuação. E com a seleção brasileira, sobretudo com esse distanciamento, virou, sabe, virou um bingo. Você espera ali que o número seja sorteado, se foi, você comemora, se não foi, você fica puto. Mas há uma relação de indiferença, você não torce para que aquilo mude. Não, você só espera um resultado positivo, sabe? Você não tem uma relação, não tem paixão. O futebol, ele virou a relação, ela passou a ser exclusivamente por resultado. Escrevi errado. A lógica
ela é cartesiana, ela não é mais por paixão. E assim, e tem também, né, um problema muito grande com as apostas. Então virou muita aposta, virou resultado. Você quer que ganhe, não importa, é 1-0, mas ganhou, não sei o quê. Então o futebol, ele tá ganhando muito uma cara cartesiana, muito uma cara de resultado e pouca cara de paixão. E assim, uma das poucas coisas que a gente pode dizer que deve funcionar na lógica da paixão e não na lógica da razão é o futebol. Porra, se o futebol ele funciona somente pela lógica da razão, então não é um ambiente para a gente se divertir, não é um ambiente para a gente colocar as nossas emoções. Por que que Copa do Mundo sempre mexeu muito com o Brasil? Porque era um momento onde a gente expressava emoções, paixão, alegria, tristeza de ter sido eliminado pela França na final, a paixão de ver o Brasil ser campeão, a virada de jogo, sabe? Esses sentimentos que são criados, que brotam da apreciação de um entretenimento, isso caracteriza o futebol, sobretudo o futebol sul-americano, sobretudo o futebol latino. O futebol europeu, nem tanto. Óbvio, nós temos algumas exceções, temos. Mas perceba que o futebol europeu, ele é mais centrado em 1, 2 times, 3 times. O Brasil, meu irmão, porra, o Santa Cruz tem uma torcida lindíssima. Tem uma torcida fabulosa. Eu estou falando do Santa Cruz, que todo respeito ao Santa Cruz, mas não anda bem das tabelas já tem um tempo, né? O Paysandu do norte do país tem uma torcida apaixonadíssima. E eu estou falando do Paysandu, todo respeito ao Paysandu. Mas o futebol, o Bahia, puta que pariu, a torcida do Bahia, irmão. A torcida do Bahia é um fenômeno o que é essa torcida. Então, por mais que essa lógica excessivamente capitalista, porque eu também não sou nenhum sonhador para achar que o capitalismo não vai ter nenhuma ingerência no futebol brasileiro. Vai ter, mas essa excessiva injeção capitalista no futebol, ela tende a fazer com que o futebol brasileiro ele vá se aproximando àquilo que é o futebol europeu, que é centrado em 2, 3 equipes e outros clubes são coadjuvantes ali que quase não tem participação. E esse é um problema que, para reestruturar a seleção brasileira, o Brasil vai ter que enfrentar. Bem, e aí a gente vai para o nosso terceiro e último motivo, que é o fato da CBF ter virado um balcão de negócios. Ah, a CBF não era? Era. Mas do jeito que é hoje, eu não sei se já foi. E acredito que não. Veja, vou falar de alguns casos, algumas coisas que aconteceram nesse período recente. Nesse período recente. Vamos lá. Primeiro, o caos. Primeiro, o caso de Edinaldo Rodrigues, que era um presidente da CBF. E essa presidência, ela passou por uma instabilidade gigantesca, porque o Tribunal do Rio de Janeiro retirou ele da presidência, afirmando que a sua eleição ela tinha sido com base em fraude, enfim, tinha invalidado a eleição. E aí Edinaldo é retirado da presidência, porém, um ministro do STF, olha o nível que vai chegando. O ministro do STF, Gilmar Mendes, ele lança uma liminar monocrática, ou seja, ele decide sozinho, isso não foi com os seus pares, e nessa decisão ele busca reconduzir Edinaldo. Não seria um problema se Gilmar Mendes ele não fosse dono do Instituto IDP.
É tipo uma universidade, enfim, trabalha muitos cursos, é uma empresa de educação e essa empresa, o gestor máximo dela hoje é o filho de Gilmar Mendes, mas enfim, é uma empresa da família. Essa empresa, ela firmou contratos milionários na gestão de Edinaldo para que o Instituto IDP ele entregasse cursos para a CBF Academy. Então, o mínimo que poderia se esperar de Gilmar Mendes nesse caso específico seria se declarar suspeito e ele não julgar esse pedido de análise que os advogados do Edinaldo fez. Porém, a gente percebe como que essa infiltração política através do poder judiciário com interesses privados fazem com que a relação com a CBF não esteja necessariamente ligada ao negócio do futebol. Tem a ver perifericamente com o negócio do futebol, mas os interesses são os negócios próprios daqueles que estão defendendo o seu quinhão aí nessa querela com esse presidente. Mas acaba que ele é de fato retirado e não com muita tentativa de Gilmar Mendes de manter ele. Ele é retirado e um outro presidente, sobe ao poder e Gilmar Mendes declara apoio a esse outro presidente. E uma outra personagem muito importante que eu vou falar aqui daqui a pouco, que é a Leila, presidenta, enfim, do Palmeiras, ela também era ligada ao Edinaldo e depois vai ser ligada a esse novo presidente. Ou seja, tudo por interesses mesmo, por ocasião. Bem, o segundo fator que, descredibiliza e coloca uma suspeita a ao papel da CBF para poder construir um futebol e uma seleção que vale a pena assistir e torcer, é a relação mostrada na CPI da manipulação dos resultados. Claro, aí eu não estou dizendo que a CBF estava diretamente envolvida. Mas é estranho que isso aconteça sob os olhares da CBF e nada tenha sido feito. O que é que acontecia? Eventos isolados, como cartão amarelo, escanteio, lateral, eles eram provocados nos jogos e isso para que apostadores específicos ganhassem fazendo uma aposta como é? Com insider, com informação privilegiada, tá? Então não necessariamente estava relacionado ao placar final, mas a elementos periféricos no futebol. Isso criou um clima completamente pesado no vestiário da seleção brasileira, porque jogadores de elite, jogadores que costumam ser convocados para a seleção brasileira, como Lucas Paquetá, Luiz Henrique, eles estavam entre os que foram citados de fazer parte desse processo de manipulação, não exatamente de resultados, mas de ações dentro do futebol para favorecer alguns apostadores. Bem, eu vou passar para esse outro ponto aqui, depois eu falo da CBF Leila, que eu deveria ter falado aqui depois do caso Edinaldo, mas não tem problema não. Eh, por que que eu quero falar desse último ponto? Porque a instituição, a empresa, se a gente pode chamar assim, que causa essa corrosão dentro do futebol brasileiro, dentro da empresa responsável pela estruturação do futebol brasileiro, que é a CBF, ela é a responsável por construir toda a magnitude que o futebol brasileiro hoje chegou. Então, a gente percebe que a cobra está comendo o próprio rabo, porque a dependência que o futebol brasileiro ela tá com o dinheiro das casas de apostas para pagar altos salários, contratações irreais, que é onde é o patamar que o futebol brasileiro chegou. Isso faz com que, inclusive para manter alguns atletas, se tá difícil manter atletas novos nos clubes com o assédio dos clubes europeus,
Sem essa grana que os clubes brasileiros ficaram viciados por conta dessas casas de aposta, não sei como o futebol brasileiro vai conseguir investimento, vai conseguir patrocínio para trazer, valores na monta que as casas de apostas trazem, não sei como, e não conseguindo, eu não sei como também vai conseguir manter, mesmo que seja por mais um pouco de tempo, que não vai embora, que o jogador não vai embora aos 18, mas segura até os 19, até os 20 anos com muito sacrifício, depois vende para um clube europeu, porque consegue cobrir algumas propostas. eh, Sem essas casas de apostas, eu não sei como é que vai ser. Mas perceba, o futebol brasileiro e a CBF está completamente dependente desse dinheiro de um instituto que está corrompendo o próprio esporte. E se há esse processo de corrupção e deterioração moral do futebol, a paixão ela vai diminuindo, inclusive dos jogadores, porque um jogador, para ele fazer algo esperando um retorno financeiro por conta de uma indicação da Bet, isso reflete diretamente em como ele vai desempenhar aquele papel dele como profissional. Isso é óbvio. E, além disso, a plataforma que paga a conta do clube é a mesma onde ocorre o crime de manipulação. Então, a gente tem um problema seríssimo na forma que o futebol brasileiro está estruturado e se sustenta. E nós já temos, por conta dessa CPI, da manipulação dos resultados, temos um processo de trazer leis, de legalizar, de dar uma malha mais legal, não deixar essas casas de aposta tão livres como elas estão, para que, possa ser verificado mais de perto de onde vem esse dinheiro, para onde vai, impedir que essas casas de apostas elas se tornem essa coisa viciante de maneira tão predatória na renda do trabalhador brasileiro. Há todo esse interesse como resultado da CPI, e se isso impedir fortemente que as bets continuem ganhando rios de dinheiro como ganha hoje, como será que o futebol brasileiro vai ficar? E essa desestruturação possível do futebol brasileiro, como isso vai refletir na seleção brasileira? Eu acredito que se a gente hoje tem uma relação meio gélida, meio fria com a seleção brasileira, isso acontecendo, a gente praticamente vai se sentir torcendo para uma seleção estrangeira. Estaríamos torcendo pela seleção brasileira, mas o sentimento é de que a gente está assistindo o futebol europeu, a gente está vendo um campeonato da UEFA, onde a gente vê ali o Real Madrid, vê o Barcelona, a gente vê o Liverpool, aí a gente acha massa, porra, eu gosto desse clube, vou torcer ali, fez um gol, porra, massa, golaço da porra, velho. Vete joga, vamos, barril, mas assim, não tem paixão envolvida, não tem paixão. Então, enfim, será que é a morte da seleção brasileira? Não, eu não vou aqui decretar isso, mas se a gente não tiver um resgate desse símbolo de paixão, eu não sei se consegue resistir a esses ataques. Mas enfim, tem o último caso que é a relação entre a CBF, a Leila e Gilmar Mendes do STF, que é um elo muito forte entre o dinheiro dos clubes, e aí quando eu falo especificamente de Leila, eu estou falando porque ela é uma das donas do Crefisa, e tem reportagens que mostram, e aí não sou eu que estou falando, eu vou ver se coloco essa reportagem disponível aí na descrição do vídeo, que mostra que, salvo engano, é Juca Kfouri que fala isso, que há muito mais interesse da. Ou é Juca Kfouri, ou é um jornalista, um rapaz novo, que eu gosto muito também, que é TV Coyote. Eu vou ver qual dos dois e coloco o link aí. Que fala que há um interesse muito grande, para não dizer maior, da, de,
agir em benefício da sua própria empresa do que em benefício do futebol de modo geral. Mais uma vez eu afirmo, não sou eu que estou dizendo isso. Vou colocar aí de quem eu estou reproduzindo essa análise, tá? A qual eu acho que tem coerência, mas, enfim, isso foi fruto de uma análise jornalística. Para além disso, Leila, ela tem refletido a sua ação com influência muito grande na CBF, causando inclusive um incômodo gigantesco em outros presidentes, em outros clubes que acham a forma que o Palmeiras, na verdade, a gestão que ela fez no Palmeiras tem levado uma coisa prejudicial para a própria estruturação do futebol brasileiro. E isso tudo ligado, mais uma vez, a uma boa relação com o Gilmar Mendes. Ainda nessa entrevista do Juca Kfouri, ele fala sobre a relação entre Leila, o Crefisa e a CPI do INSS. Assim, veja, eu estou trazendo elementos que são, ou deveriam ser, completamente fora do universo do futebol e está envolvido. Aí pode ser que alguém que esteja até aqui, no finalzinho do vídeo, que, porra, é um saco, você queria ouvir sobre a seleção brasileira, porra, por que que ela é uma bosta, pai, o cara tá falando de política, de judiciário, de relação, mas esse é o problema. Esse é o problema de como essa relação, ela tá criando uma instituição que ela se descola completamente do seu objetivo final. Quer dizer, pelo menos é o objetivo final que a gente espera, né? É claro, o objetivo de uma empresa é lucrar. A CBF é uma empresa, ela quer lucrar. Mas a questão é, a CBF ela mexe com algo que não é só um objeto de mercado. É um objeto de paixão dos brasileiros. Os brasileiros eles querem também comemorar uma boa seleção. Tudo bem que a seleção brasileira ela não vença, não ganhe títulos, mas que seja uma seleção que você tem prazer em torcer. E eu acredito que não apenas esses pontos que eu coloquei da CBF, mas todos esses pontos, esses três principais pontos que eu coloquei juntos, eles estão no epicentro do problema hoje da seleção brasileira ser uma bosta. E, assim, não que não hajam outros elementos, e talvez até elementos mais importantes. E se você acha que tem algum outro elemento que eu não citei, pode ficar à vontade, que eu estou aqui disponível para ler e mudar a minha percepção, inclusive. Se você discorda das coisas que eu coloquei, pode colocar sua discordância aí no comentário. Mas eu vejo esses principais pontos e como solução, e aí eu falo já para chegar nos finalmente do vídeo, como solução, porra, o cara que é liberal ouve eu falando isso, o cara, porra, pede pra morrer, vai pra BR ficar esperando o encontro entre ele e um caminhão, porque eu acho que a CBF, ela ou ela passa por uma reestruturação gigantesca ao ponto de ser transformada em uma empresa com um olhar de interesse nacional. O que eu acho complicado da gente exigir que uma empresa ela seja assim, porque, porra, o objetivo da empresa que define são os donos. Ou ela se torna um instrumento da sociedade brasileira. E aí muda um pouco o caráter. Se é um instrumento da sociedade brasileira, ela tem que servir aos interesses nacionais. Ah, você está falando de estatizar a CBF? Tô.